Olha, eu vou ser bem clara sobre uma coisa. Eu não amo mais você. Estou aqui a esperar da tua presença, não sairei. Não sei o que fazes agora, mas sei o que queres de mim. Um novo tempo chegará, um tempo melhor, eu sei, viverei, mas arrependido e maduro serei, se me der a bênção da tua voz. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão todos vocês? Eu os abençoo. Eu peço que as bênçãos do Senhor Jesus estejam sobre a vida de cada um de vocês que entrou aqui nessa mensagem para buscar uma resposta de Deus para o seu casamento. Eu sou Leandro Barros, servo do Senhor Jesus, usado nas revelações na palavra para trazer lucidez espiritual para todos que buscam aí a restauração do casamento. A palavra que eu trago hoje será no mínimo animadora, se você não sair dessa mensagem, se você não escutar somente os primeiros 5, 10 minutos, mas você tiver paciência de ouvir ela por inteiro, eu garanto que você será reanimado, será reavivado e verá a sua bênção mais próxima de você do que você tem visto hoje, que você tem visto até este momento antes de entrar para ouvir essa mensagem. Mas antes, eu quero chamar a tua atenção para um projeto que eu tenho, Projeto Nordeste. Estarei indo para o Nordeste, a uma missão evangelística. Já temos ali um trabalho montado ali, uma igreja se inicia ali, e tudo isso foi através da sua doação. Então, eu vou pedir para que você oferte para esse projeto. Não deixe de ofertar. Estamos precisando de parceiros. Se você conhece alguém que queira se comprometer todo mês com uma quantia qualquer para estar nos ajudando, faça isso. Se for você, faça isso. Eu estarei indo ao sertão novamente e preciso de doações para passagem, para estadia ali. Então, esse Pix que está aparecendo aí na imagem é o Pix da conta do Projeto Nordeste. Ela está no meu nome. Faça sua doação. Não deixe de ajudar a obra do Senhor. Amém? Eu vou agora iniciar a mensagem do Senhor, aquilo que Deus trouxe para mim, e eu espero que você seja edificado. Perdão se estão ouvindo barulhos externos, mas eu não estou dentro do meu estúdio. Na verdade, eu tive que desfazê-lo por um motivo de necessidade, mas em breve estarei fazendo outro estúdio para eu poder fazer uma gravação com uma qualidade melhor para vocês. Antes eu quero orar. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, que eu vou orar tanto para que eu tenha sabedoria para ministrar a palavra de forma concisa para você, de forma direta,
assim também como vou orar para que Deus, Ele unja o teu ouvido, a tua mente, para que essa palavra ela possa penetrar de uma forma tão tremenda que após ela você vai se alegrar e ter a certeza de que Deus está nessa luta que você está passando junto com você. Vamos orar. Senhor, neste momento, Pai, eu declaro diante de todos os ouvintes a minha fraqueza, a minha incapacidade, a minha falta de entendimento, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, para que eles saibam que o que estão ouvindo não provém de mim, de um homem limitado, mas do Teu Espírito Santo, pois só o Senhor tem o poder de convencer corações. Não deixe que eu me exceda, caso a minha natureza humana venha trazer algo que não provém da Tua palavra, mas pelo contrário, que eu seja guiado a todo tempo ao estar, Pai, ensinando a Tua palavra. Unge também os ouvidos que estão atentos à voz e à pregação, para que dessa forma ambos sejam edificados, tanto o pregador como os seus ouvintes. Repreende todo o mal que vem atrapalhar esse contato da Sua palavra com o Teu povo. No nome de Jesus, oramos. Amém. Então, meus irmãos, antes, vou pedir para que você se inscreva no canal. É estritamente necessário que você se inscreva. E mais necessário ainda é a sua curtida. Por quê? Porque o canal ele é beneficiado através do seu like. Porque faz com que o algoritmo do YouTube entenda que essa mensagem e as outras estão sendo úteis para os espectadores, para aqueles que vêm até o YouTube atrás de informação. Então, não deixa de dar o seu like, por favor, se inscrever e, claro, ativa o sininho das notificações. Se você não tem recebido notificações, o que você faz? Se desinscreve do canal e depois se inscreve novamente, porque aí o YouTube vai entender que você realmente está interessado no conteúdo evangelístico desse canal. Mas sem mais delongas, vamos para a mensagem de hoje. E o tema da mensagem de hoje é: entenda o que causou a separação. Veja se não foi isso que aconteceu no seu casamento. A mensagem de hoje vai trazer um assunto que tem desgastado muitos casamentos. Na mensagem de hoje, você vai se identificar, com certeza. Provavelmente isso aconteceu no teu casamento e por ser uma coisa pequena, irrelevante aos nossos olhos muitas vezes, não achávamos que isso poderia ser um estopim para uma separação mais adiante. Nós vamos falar sobre a falta de entendimento no diálogo. Quando uma pessoa fala uma coisa e a outra entende outra. Vamos saber o porquê que isso acontece. Muitas vezes isso é o motivo de muitas brigas. Então fique até o final para você ser surpreendido pela palavra de Deus. Falando nela, vamos então ler a palavra. Peço para que vocês abram em João, capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo 10, a
partir do 22, vai dizer assim: era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então, o povo se juntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é um Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então eles tornaram a pegar pedra para matar Jesus. E ele disse: eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? E eles responderam: não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque, ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Então Jesus afirmou: na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade e sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que o meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço, e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que eu faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. A essa altura, tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Amém? Mas antes de eu iniciar a explanação da palavra, vou pedir para que você se inscreva, deixe o seu like, ativa o sininho das notificações. Tem muita gente que assiste as mensagens e não dá um like. Tem pessoas que assistem 1 hora, a duração toda da mensagem, e não deixa o like. E o seu like, ele ajuda muito o canal, muito mesmo. Então não deixe de deixar aí o like, você que não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho da notificação. Muitas pessoas também não se inscrevem no canal. Se inscreva, estamos indo rumo aí aos 100 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o canal, tá bom? Sem mais delongas, vamos aí para a palavra de Deus, para aquilo que vocês realmente querem saber. Então, nós vemos aqui Jesus em mais um encontro com os israelitas, os religiosos da época, e era para eles entenderem Jesus, porque Jesus também era judeu, da tribo de Judá, mas os religiosos dessa época, o povo de Israel ali, todos eles conheciam os pais de Jesus, sabiam que eram pessoas direitas, pessoas que obedeciam à lei de Moisés, faziam os sacrifícios, anuais, estavam presentes em todas as festas do povo, mas
a forma de olharem para Jesus, de não considerarem Jesus como alguém que pertencia ao povo de Israel também, herdeiro de Deus, olhar Jesus como alguém que realmente fazia parte da religião deles e que Jesus também estava andando na mesma direção para beneficiá-los. Porém, não havia entendimento. Jesus falava uma coisa e eles entendiam outra. Por mais que Jesus se esforçava para mostrar para eles que ele era um enviado de Deus, isso não adiantava, porque eles combatiam tudo que Jesus falava e distorcia as palavras do Senhor Jesus. E por que isso acontecia, irmão Leandro? É o mesmo que acontece ainda hoje, né? Isso são divergências no campo das ideias. Pessoas não conseguem se entender às vezes. Um fala uma coisa e o outro entende outra. Principalmente pessoas que deveriam se entender, ou seja, pessoas mais próximas. Essas são as que mais se desentendem, né? Jesus era bem próximo deles e eles eram próximos de Jesus. E notem que a palavra diz que eles estavam em festa, ou seja, Jesus estava ali no mesmo intuito que eles, que era festejar. O versículo 22 vai dizer que eles estavam em Jerusalém comemorando a festa da dedicação. Ou seja, era uma ocasião de festa, uma ocasião de paz, de adorarem a Deus juntos. Mas isso não aconteceu, pelo contrário. Eles não se contentaram em ter somente Jesus, mas queriam confrontá-lo. E precisou uma simples fagulha, tá? Para isso acontecer. Então a primeira coisa que faz, se vocês quiserem anotar aí, a primeira coisa que causa a pessoa falar algo e a outra pessoa entender uma coisa totalmente diferente, entender outra coisa que não foi dita, é a dúvida. Porque tudo começa com a dúvida. Você vê isso aqui no 24. 24 diz assim: o povo se juntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Fale com franqueza, você é ou não é o Messias? Gente, parece até que eu tô vendo, né, um casamento, um marido e uma mulher discutindo, né? Que assim começa: e aí, você fez ou não fez? Você foi ou não foi? Foi você ou não foi? Assume. Não seja covarde, assume. E assim, desse jeito. Só que quem traz esse tipo de questionamento, nesse teor, não está querendo chegar a uma conclusão amigável. Porque quem questiona dessa forma está querendo criar uma confusão. Não quer chegar a uma conclusão, quer criar uma confusão. Porque quem quer chegar a uma conclusão, ou seja, resolver, não vai chegar assim para você. Você é ou não é? Você foi ou não foi? Não, simplesmente a pessoa vai chegar e vai falar: poxa, eu não entendi. Você pode me explicar novamente para que eu possa entender? Porque eu não estou entendendo bem o seu posicionamento. Ficou difícil para eu entender. Geralmente quem chega e fala assim: agora fala, se você tem coragem, fala na minha cara, foi você ou não foi?
Vamos ser sinceros, meus irmãos. Uma pessoa que fala desse jeito, ela está disposta a ouvir o que a outra tem para falar? É claro que não. Ela já está convencida de que a sua resposta não vale nada para ela. Ela já está irada há muito tempo. Ela já ouviu várias vezes a outra pessoa dizer que não ou dizendo que sim, mas ela continua perguntando. Ela não quer uma resposta. Por quê? Porque ela já tirou as próprias conclusões. Ela já te julgou. E por mais que você fale a verdade, seja sincero, você vai passar como mentiroso se responder ao questionamento dessa pessoa. E aí, perdão da palavra, é quando o pau começa a quebrar dentro de casa. Porque a outra pessoa está falando a outra verdade, porque a outra pessoa está falando a verdade. Aí a pessoa fala, aqui não foi você está querendo me enganar, acho que eu sou bobo, acho que eu sou boba. A pessoa nem tem certeza se é mesmo ou não, mas na cabeça dela é aquilo, pronto, acabou. E às vezes a pessoa que está sendo interrogada, às vezes está até falando a verdade, mas a outra já tirou conclusão e não aceita que a outra fale, não fui eu. Ela já tem uma ideia formada, não adianta outra pessoa responder, mesmo que responda com a verdade. O que acontece é que a pessoa, quando ela quer arrumar um pretexto, a pessoa ela não sabe, né? Ou às vezes até sabe que a pessoa está falando a verdade, que ela não está mentindo, mas a pessoa bota na cabeça que não quer saber da tua resposta. Vai dizer que você está mentindo e pronto, acabou. Isso vem de pessoas que se acham donas da verdade. Por algum motivo elas entram nesse caminho, né, e se acham melhor do que a outra que está sendo interrogada. E é isso que está acontecendo aqui. O povo se achava o dono da verdade. Aí a própria verdade estava diante deles, que era Jesus, mas eles não acreditaram. Mas olha o que Jesus fala. Mas Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditam. E aqui é um caso mais grave ainda. Aí você vai dizer, irmão Leandro, mas não tem como eles duvidarem, porque ele estava fazendo milagre. Olha o que ele diz aqui. As obras que eu faço pelo poder do meu Pai falam a favor de mim. Isso acontece dentro do relacionamento. A outra pessoa tem a prova que você não fez nada e ela fica colocando a outra pessoa na parede. Por quê? Porque é orgulhosa, porque é orgulhoso. Não quer dar o braço a torcer de que realmente a pessoa não tem culpa. Pelo menos não tem a culpa que ela acha que tenha. Então, como eu falei, o primeiro passo para o desentendimento se instalar entre o casal é a dúvida. E a dúvida é falta de confiança. A pessoa não quer dar o braço a torcer que a outra está falando a verdade. Por quê? Porque ela não quer saber da verdade, ela quer criar um desconforto, criar uma situação ali para poder alegar que você não serve mais para ela e porque você é mentirosa ou então você é brigona. Enfim, isso é normal, né? A pessoa, quando ela entra nesse estado de distanciamento de Deus, ela não confia nem em si mesma, né? E como eu falei, a dúvida é a falta de confiança. E quando se vive junto, tem de confiar no outro.
Você não pode ficar levantando suspeitas sem ter prova, né? Se você tiver alguma prova ou algo que desabone aquela pessoa, aí sim, aí você pode até duvidar da palavra dela, mas tem pessoas que elas duvidam mesmo sem saber a verdade. É o que está acontecendo aqui. Eles estão duvidando de Jesus sem saber a verdade. E a pior coisa que tem é isso. É você duvidar de alguém sem você ser o detentor da verdade. Nunca façam isso. Nunca coloque ninguém na parede se você não tem a verdade, se você não tem o conhecimento dos fatos realmente. Sabe por quê? Porque isso vai magoar a outra pessoa se ela for realmente inocente. Aqui só não magoou porque era Jesus. Mas se fosse um homem, um outro líder espiritual, ele não daria mais importância para essas pessoas, teria desistido delas. Ele estava aqui fazendo bem para todo mundo, estava curando, estava levantando, estava ressuscitando pessoas, fazendo sinais maravilhosos, né? Além do ensinamento que ele dava, né? E eles duvidando dele, duvidando da idoneidade de Jesus, né? E isso é muito triste. Para quem está certo, isso é muito pesado, é muito doloroso, é muito triste, né? A pessoa está certa e a outra está duvidando dela, né? A pessoa está fazendo de tudo por você e a outra está duvidando, né? Por quê? Porque você já é desconfiado de natureza, a pessoa já é desconfiada de natureza. Isso mostra uma coisa. Quando alguém vem te questionando, né, acerca de algo, e você tenta se explicar e a pessoa não acredita e não deixa. Isso é sinal de distanciamento. É sinal que a pessoa já não está mais somando com você ou você com ela. Porque olha o que Jesus vai falar no 26. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, esse povo que está aqui questionando Jesus não pertencia a ele. Não estava no mesmo objetivo, ou trazendo para o casamento, não era uma só carne. Porque quando é uma só carne, vai dar crédito para o outro. Não tem como duvidar. Quando o sentimento entre o casal é uma só carne, a outra pessoa vai ser uma pessoa de confiança. Quando se pertence, né? Quando tem um sentimento de pertencimento, o outro vai ter sempre o apoio. Mas isso quando se tem o sentimento de pertencimento. Entende? Quando não tem esse sentimento, que é o caso deles aqui, né? Que o próprio Jesus diz, vocês não são minhas ovelhas. Ou seja, não pertencem ao aprisco de Jesus. Já viu aquela pessoa, quando ela chega em você, ela está toda quebrada, precisando de você. Ela aceita tudo que você fala. Muitos homens e mulheres que abandonaram a família e quebraram a cara, eles vêm aceitando tudo que o cônjuge que ficou exige. Mas quando o cônjuge aceita essa pessoa de volta, essa pessoa melhora, ela se levanta de novo, né? Por estar ao teu lado, ela se cura. As mesmas palavras que você usou antes, que ele acreditava totalmente, agora passa a não servir mais. Pra vocês terem um exemplo, eu passo por isso a todo tempo.
Muitas pessoas me procuram para aconselhamento, elas vêm toda quebrada, toda arrebentada, sem saber de nada, em sequidão, querendo uma palavra da minha parte. E tudo que eu falo, eles falam: meu Deus, irmão Leandro, era o que eu precisava ouvir. Meu Deus. Aí daqui a pouco, Deus cura, se levanta, aí se voltam contra mim. Diz que eu sou radical, que eu prego, o jeito que eu prego não mostra amor. Mas não é isso. Por quê? Porque agora a pessoa se levantou, não precisa mais de mim. Então, não vai se submeter ao que eu falo, né? Então, um casal, quando ele começa a se desentender, é porque um dos dois, ou ambos, já não estão mais pertencendo um ao outro, né? Já estão naquele processo de afastamento, já estão se distanciando, já estão na intenção de se deixar de ser um só para se tornar individual novamente. É o que a palavra aqui está mostrando. A palavra aqui, ela está mostrando. Jesus, ele matou logo a charada, porque eles não estavam acreditando nele. Porque eles não tinham Jesus como alguém que Deus enviou para ajudá-lo. Eles não tinham Jesus como alguém que eles precisavam de Jesus. Se eles precisassem de Jesus, o discurso deles seria um outro, né? Escuta o que eu vou falar. No casamento, sempre um vai ter que estar precisando do outro. A partir do momento em que um dos dois achar que o outro precisa mais de mim do que eu preciso dele, você vai começar a duvidar dele, certo? Ou ele duvidar de você. Aí começa o desentendimento. Uma pessoa vai falar uma coisa, o outro vai sempre criticar. Ou a resposta que a pessoa te dá nunca vai ser satisfatória. Você sempre vai querer acrescentar algo. Agora, quando você ama a pessoa, quando você pertence, né? Porque amor é pertencimento. Quando você pertence, o mínimo que a outra pessoa fala para você ou faz para você vai ser o suficiente. Quantas pessoas não vieram quebradas até mim, depois que Deus me usou para ajudá-las, elas se levantaram, elas se rebelaram contra mim. Por quê? Porque o Leandro Barros já não era mais útil. A pior coisa que tem no relacionamento é o pensamento: eu não preciso mais do meu marido, eu não preciso mais da minha mulher, eu sou independente, né? Essa é a pior coisa que acontece. É aí que começa o rompimento, né? Um acha que não precisa mais do outro. E os casamentos de hoje têm quebrado. Eu vou ser bem claro, né? Vou falar com as mulheres. Eu não estou nem aí para o que as mulheres vão pensar, porque eu não estou aqui para agradar as mulheres. Mas os casamentos hoje, a maioria está quebrando porque as mulheres estão procurando independência dos homens. E eu não estou sendo preconceituoso dizendo que elas não têm que trabalhar, que elas não têm que ter autonomia, não. Mas se forem para elas terem autonomia para serem independentes dos seus maridos, então é melhor não trabalhar, é melhor não procurar essa autonomia, porque isso vai quebrar a família, né? E o marido, a mesma coisa. Quando que ele começa a tratar a mulher mal? Quando ele já arruma alguém, né, e aquela pessoa começa a tratá-lo melhor, lavar roupa para ele, fazer comida para ele, dizer que ele é o máximo, né? Dar presente para ele. Ele olha para a mulher que está em casa e fala: eu não preciso mais dessa mulher, eu já tenho uma que é perfeita, certo? O povo de Israel, eles não queriam aceitar Jesus. Tudo que Jesus falava, eles eram contra. Eles logo diziam que ele estava blasfemando. Olha o que Jesus fala aqui no capítulo 32. Eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar?
E eles responderam: não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus. Quantas pessoas largam o marido que é bom, que ajuda, que trabalha? Por quê? Porque eram mulheres contestadoras, mulheres rixosas, mulheres que irritavam à toa, tudo dava coice. E o marido a mesma coisa, né? O homem, né? A mesma coisa, tratando a mulher mal. Uma mulher boa, cuidando dos filhos, cuidando da casa, se dedicando ao lar. Quando ele chega, a mulher dá atenção para ele. Mas mesmo assim, não adianta, né? A questão de desentendimento é tão cega que faz você ficar cego para as coisas boas que o teu marido ou a tua mulher está fazendo para você. Às vezes o motivo é: o marido não gosta da minha mãe, não gosta do meu pai. A mulher já pega uma antipatia pelo marido. E tudo que for falar entre o pai e a mãe dela, ela vai brigar dentro de casa. Ela não entendeu que ela é uma só carne com o marido, né? E o marido a mesma coisa. O marido a mesma coisa, né? Por quê? Porque eles esquecem que agora se pertencem. Não se trata do pai, da mãe, do emprego, das férias, do passeio. Não se trata de nada disso, se trata dos dois. Então eles começam a discordar de ideias. Começam a contestar, né, um ao outro. E essa discordância de ideias compromete a unidade do casal, o pertencimento do matrimônio. E é aí que o casamento começa a quebrar. O diabo automaticamente já sabe disso, que ele é astuto. O que ele faz? Ele manda alguém especial, né, na medida certa, para aquela mulher que está insatisfeita ou para aquele marido que está insatisfeito. E esse terceiro ser que entra ali no meio do casal é uma pessoa encantadora, né? Por quê? Porque ela vem com o poder de Satanás, né? É enviada da parte de Satanás. Então o marido que está ali frustrado porque a mulher não acredita nele, ou a mulher está ali frustrada que o marido não acredita nela, então Satanás manda uma pessoa que é compreensiva, né? Automaticamente, quebrou o casamento. Por quê? Como eu sempre falo, quando dois seres se separam, um terceiro ser passa a estar no meio desses dois. E que terceiro ser é esse? É Satanás, o diabo. Lembre que ele anda ao derredor, né? E quando é que um casal passa a deixar de pertencer um ao outro? Quando eles esquecem que o casamento não é para satisfação pessoal, e sim para glorificar o Senhor. Quando eles começam a buscar compreensão do outro, quando eles começam a buscar satisfação do outro, o casamento quebra. Porque o equilíbrio do casamento, o sustento do casamento, quem guarda o casamento é só o Senhor. Se ele não estiver no centro, já era. A partir do momento que a mulher tira os olhos de Jesus, ela começa a duvidar do marido, questioná-lo. O diabo começa a colocar coisa na cabeça dela. A partir do momento que o marido tira os olhos de Jesus também, o diabo entra, né? E começa a colocar coisas na cabeça dele. Se for uma mulher recatada, o diabo não coloca na cabeça do marido algo que ela faz, porque ela não faz nada que erre, né? Mas o diabo começa a botar na cabeça do marido que ele é bom demais para ela, né?
E quando uma pessoa quer se libertar do outro e essa não encontra nenhum defeito para se libertar, ela vai partir para esse lado do desacordo de palavras, né? No campo de ideias. Vai começar a provocar discussões sem sentido para que a outra pessoa, ao tentar se defender, se complique mais ainda. Justamente para ele dizer, não tem jeito mais não, a gente não dá mais certo. É isso que o povo aqui de Israel está falando para Jesus. Não, você não é o Filho de Deus, nem vem com essa, nem conta essa história para a gente. Mas não acreditamos que você é o Filho de Deus, nem adianta você argumentar isso. Você está blasfemando contra Deus. Ele fala aqui, não é por causa de nenhuma coisa boa que nós queremos matá-lo. Ou seja, eles reconheciam que Jesus fazia coisas boas para eles. É eles que não queriam Jesus. Entenda, meu irmão e minha irmã, quando o seu marido não quiser mais você, você pode ser a melhor pessoa do mundo. O que vai importar é o que ele entende que você fala. Porque eles entendiam que Jesus estava mentindo, que ele não era quem ele dizia que era. Quando o seu marido não te quiser mais, nenhuma coisa boa que você tenha feito durante os anos todos que passaram juntos vai ser colocado na balança, vai ser negligenciado. Porque quem quer matar o outro vai achar defeito onde não tem. Eles estão querendo matar Jesus aqui, então eles estão procurando defeito onde não tem. E a mesma coisa é no casamento. Entende, meus irmãos? A mesma coisa. Essa palavra tem muito a ver. Mas tudo acontece por quê? Tudo começa a acontecer a partir de quando? Né? A partir de quando o outro não quer pertencer mais. Jesus fala no 26, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas, ou seja, não pertencem a Ele. Quem não se sente mais propriedade do outro, não vai querer acreditar no que o outro está falando, não vai dar crédito para a palavra do outro, não vai aceitar o que ele fala. Já notaram que o marido e a mulher, quando estão repudiando, até se você sentar com eles e ler a Bíblia, a palavra da Bíblia, eles ficam irritados com a palavra da Bíblia. Eles ficam com raiva. Por quê? Porque eles não querem mais pertencer a você. Eles não querem pertencer ao Senhor. Você serve ao Senhor e eles não querem mais isso. Eles querem pecar, eles querem ir atrás do próprio desejo. Eles querem servir a Satanás. Né? Muitas vezes no canal eu falo isso. Não adianta você ficar mandando versículo bíblico o seu marido, sua mulher que estão com amante, que está no pecado, porque eles não são mais ovelhas de Jesus. Então os versículos bíblicos vai causar irritação neles, né? Não adianta. Você pode tentar convencê-lo com versículo bíblico, mandar de manhã, de tarde, de noite. Você vai falar A, eles vão entender B. Você vai falar alho, eles vão entender cebola. Por quê? Porque não há mais pertencimento, né? A venda já está nos olhos. Então, como eu faço, irmão Leandro? Como eu faço para reverter isso, né? Para que o meu relacionamento não tenha essa confusão, pelo menos da minha parte, que eu não seja a pessoa que vá ser incompreensiva, né? O que eu faço, irmão? Faço. Você tem que ouvir com atenção. Por mais que o que o outro vai falar pareça ser a maior bobagem, ouça com atenção. E não rebata. Não critique. Sem ouvir com atenção antes.
Porque se você não ouvir com atenção, a pessoa vai perder o interesse de contar as coisas para você, porque sabe que você não ouve, que você não presta atenção, né? Então só sente com a pessoa e escute o que ela tem a dizer. E procure empatia em alguma coisa que ela esteja falando, né? Por mais que o que ela esteja falando seja totalmente ao contrário das suas convicções. Mas procure alguma coisa que ela está falando que você pode dizer, ó, é verdade, isso aqui realmente faz algum sentido, né? Porque a pior coisa que tem uma pessoa que está querendo sair fora, arrumar um pretexto para sair fora, é você bater de frente com o que ela está falando. Isso é um prato cheio para ela bater a porta na tua cara, porque a pessoa já está querendo criar tumulto mesmo com você. Se você discordar do que ela está falando, é muito pior. E isso acontece muito quando já está começando o repúdio, né? A outra pessoa sem sabedoria, está vendo que está sendo repudiada, ela começa também a atacar, começa a cobrar demais. E o outro não quer ser cobrado, ele quer ir embora. Ele quer se afastar de você. Entende? Isso é bem sério, né? Jesus, ele não abria mão da verdade. E ele não falava outra coisa a não ser aquilo que o Pai mandava ele falar. E nós devemos ser da mesma forma. Se alguém está discordando da verdade, você não pode abrir mão da verdade por causa da outra pessoa. Se você fizer isso, aí que seu casamento vai quebrar mesmo, que Satanás vai fazer a festa. Quando você vê que o marido ou a mulher está repudiando, né, ao invés de você começar a abrir, se mantenha na posição, né? Quando percebem que o marido e a mulher estão se afastando, ao invés de ficarem firmes no Senhor, né, em oração, em silêncio, já começam a debandar, né, para o lado da outra pessoa. Aí também já não vai mais aos cultos, porque a outra pessoa também não vai. Ou seja, começa a fazer o jogo do repudiador, né? E é justamente isso que Satanás ele quer de você. Você abra mão das coisas de Deus, né? Aí você já não faz mais aquela leitura da Bíblia que você costumava fazer, porque o outro está repudiando, não quer nem falar com você direito. Aí começa a adotar a maneira de viver que o outro que está querendo sair fora quer, né? Que é uma maneira que já está corrompida pelo pecado. E é aí que Satanás vai cada vez mais entrando no casamento. Por quê? Porque um já está fora. O outro, que é a esperança, que ainda está dentro, começa a ceder das coisas santas para agradar o outro que está se afastando. E aí que o casamento quebra. Ao invés de você estar ajudando o casamento, você está prejudicando, né? E como você faz para consertar isso? Continua na verdade. Se parar de frequentar os cultos porque o seu marido que está te repudiando não quer ir mais, é um grande erro. Quando você abre mão das coisas santas para manter teu casamento, vai ser muito pior. Que aí você não vai perder só teu casamento, você vai perder também a fé em Cristo. Entende? Então o que você faz? Faz igual Jesus. Pode apedrejar, mas eu sou o Filho de Deus. Pronto, acabou. Foi isso que Jesus, né, quis dizer para eles, né? A pessoa não pertencer é terrível, né? É terrível, porque Jesus, quando ele fala aqui no 30, eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo que ele é Deus, como eles estavam alegando que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que ele tinha a mesma personalidade do Pai, né? Ou seja, ele é obediente à palavra. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Quando eu me torno um com Deus, quando eu obedeço, eu posso dizer, eu e o Pai somos um, assim como Jesus falou. Por quê? Porque eu estou obedecendo a ordem dele, eu estou fazendo exatamente o que ele manda. Tanto Jesus não estava falando que era Deus, que aqui ele fala, ó,
Eu fiz diante de vocês tantas coisas boas que o Pai mandou eu fazer. Se ele fosse Deus, ele faria, eu fiz tantas coisas boas porque eu sou Deus. Não, mas ele disse, o Pai mandou eu fazer. Ou seja, eu tenho a personalidade do Pai. Jesus falava uma coisa e eles entendiam outra. Jesus falava alho e eles entendiam cebola, né? E é assim que acontece dentro do casamento, né? Enfim, a falta de escutar Jesus com boa vontade fazia com que eles distorcessem tudo que Jesus falava. Eles chegaram para Jesus e falaram, como você pode dizer que é Deus se você é só um homem? Em momento nenhum Jesus disse que era Deus. Ele disse que ele era como o Pai. Esse texto nos mostra claramente que a pessoa, quando ela começa a duvidar de você, é porque ela não pertence mais a você, porque ela não quer mais. Você não tem mais utilidade para ela. O mesmo que está acontecendo com Jesus aqui nesse texto, pode ter acontecido com você também. Você deixou de ter utilidade para o teu marido, para a tua mulher. Essa passagem aqui, ela mostra algo muito tremendo. Porque Jesus só falava a verdade. Mas eles não queriam saber da verdade. O negócio deles era contestar, questionar, porque eles queriam Jesus longe deles. Isso aqui tem muito a ver com o casamento dos irmãos que quebrou aí. Isso mostra que você falar a verdade não é o suficiente quando a outra pessoa não está mais interessada em ficar com você, em ter você por perto. Você pode ser a pessoa mais linda, pode fazer o maior bem para essa pessoa, vai irritar ela, vai irritar essa pessoa. Mas o que você tem que fazer? Parar de fazer o bem? Não. Jesus não parou de dizer que era o Filho de Deus. Ele não parou de fazer os milagres, ele não parou de fazer o bem para eles. Continua fazendo bem. Porque se a pessoa for embora, se ela tiver de falar mal de você, ela vai ter que contar uma mentira para falar mal de você. Porque ela não vai ter o que contar de mal que você fez para ela, porque você só fazia o bem para ela. Amém? Essa mensagem veio para trazer essa lucidez para você. Continue fazendo bem, mesmo se você foi mal interpretado ou se ainda é mal interpretado. Seu papel não é pagar o mal com o mal. Seu papel não é julgar. Seu papel é fazer coisas boas para dar testemunho de Deus. Se você fizer isso, terá a aprovação de Deus e Deus poderá agir na tua causa. Fique firme, não desanime. A verdade sempre venceu e sempre vencerá. Fiquem os irmãos na paz de Cristo e já digo logo, não esquece de curtir esse vídeo. Se você gostou dessa mensagem, se ela te trouxe um entendimento, curta, deixa o teu like. Se essa mensagem ultrapassar os 2.000 likes em 24 horas, eu vou postar logo outra em seguida para te ajudar. Então não esquece de deixar teu like aí, não deixou ainda, né? Então vai lá, deixa o teu like aí. Vamos bater essa meta de 2.000 likes em 24 horas. E dá, que é muito mais de 2.000 pessoas que assistem as mensagens do canal em 24 horas. Certo? Aproveito também para te comunicar que eu estarei em breve colocando uma série sobre divórcio e segundo casamento. Eu estarei trazendo pregações de pastores de nome estarei analisando a visão deles. Estarei de alguns pastores que são contra o segundo casamento e trarei de pastores que são a favor, segundo ali, né, o seu entendimento na Bíblia.
E eu estarei acompanhando o vídeo junto com vocês e analisando os textos bíblicos que eles usam para vocês terem um entendimento. Então aguarda, bate aí os 2.000 likes que eu vou colocar essa série, beleza? Que aí você vai entender tudo sobre divórcio, se pode casar novamente, se não pode. Bate aí, não esquece não, deixa o teu like aí. Aproveito para te convidar também para você vir estudar comigo. Adquira um dos meus estudos, interpretação bíblica e dinâmica do relacionamento. Essa mensagem de hoje foi matéria do ensino de ontem, na dinâmica do casamento. Eu estive ensinando eles ali essa questão de o casal um falar uma coisa, o outro entender outra, como isso destrói um relacionamento, né? Então adquire. O Pix está aí. Aqui embaixo, na descrição, tem o número da Fabiana, que é a pessoa que cuida das inscrições. Entre em contato com ela, pergunta quanto é, como você faz, como são as aulas, se você vai poder falar comigo, se não vai, a irmã Fabiana vai te dar essa orientação aí. Beleza? Adquire também o meu livro. Esse livro é um relato de quando eu entrei no deserto, assim como você, e de quando Deus ele me tirou dele, né? Quando Deus restaurou a minha vida. Ali eu falo sobre a última oração que eu fiz quando eu entreguei meu casamento, no momento que eu estava sofrendo demais. Se eu continuasse orando, eu ia morrer espiritualmente, ou talvez teria até um infarto, não sei. Lá eu falo a última oração que eu fiz, que eu fui levado pelo Espírito Santo. E depois daquela última oração, você vai ler lá, talvez ela te sirva como inspiração, foi que Deus restaurou tudo na minha vida. Beleza? Então, nessa mensagem que eu quis dizer é que se os dois não estiverem conectados, né, o marido e a mulher, não estiverem conectados com o Senhor, vão começar a quebrar princípios. Que princípios? A Bíblia diz: ser tardio ao falar, tardio ao se irar e sempre pronto ao ouvir. Se os dois não estiverem conectados no Espírito de Deus, vão quebrar esse princípio. A pior coisa que tem, preste atenção no que eu vou falar, é você reagir ao invés de responder. Você tem uma reação ao invés de uma resposta. Por quê? Porque a reação ela é instantânea, né? Você pode reagir mal. Agora, quando você responde a pessoa, a resposta ela é pensada. Então, às vezes, a pessoa te dá um fora ali, e se você reagir àquele fora que a pessoa deu, você também vai dar um fora nela. Mas se você for uma pessoa sábia, ao invés de você dar um fora, você vai pensar. E muitas vezes você vai absorver aquele fora, aquela ignorância, aquela rispidez que ela fez, e você vai responder de forma sábia. E a pessoa vai se sentir envergonhada por ser áspera com você. Mas para isso você tem que estar conectado com o Senhor, né? Porque se você não tiver, você vai reagir à agressão. E isso é pecado, né? A Bíblia diz ali, a palavra branda desvia o furor. A resposta é branda, a reação não é. Então, muitas vezes você responder com sabedoria ou não responder nada, isso vai dar um nó na cabeça da outra pessoa que está querendo brigar, que está te provocando, né? E isso com certeza vai fazer com que ela se sinta envergonhada, como eu disse, por ter sido áspero com você. Quando um começa a falar uma coisa e o outro entender outra, significa que ninguém está ouvindo ninguém. Porque quando você ouve com atenção, você consegue entender tudo que a outra pessoa fala. Se esse povo aqui, eles parassem e ouvissem Jesus com atenção, eles iam conseguir entender o que Jesus estava falando. Jesus não estava dizendo que ele era Deus. Ele estava dizendo que ele era igual a Deus. Igual como? Nas atitudes,
Entende? Jesus era igual nas atitudes, né? O que torna pessoas iguais é elas concordarem entre si. Elas não são a mesma pessoa, né? Mas por terem a essência de Cristo, elas se tornam uma pessoa só. O que antes era duas, né? O marido pensa de um jeito, a mulher pensa de outro, mas agora a essência é de Cristo. Então agora se tornaram iguais, né? Mas para isso acontecer, você tem que pertencer a Cristo, né? É a questão do pertencimento que eu falo para vocês sempre, né? É o que Cristo falou para eles: vocês não são ovelhas do meu pasto, por isso que vocês não me dão atenção. Eles não pertenciam a Jesus. E sendo assim, não vai ter entendimento. Automaticamente, você é cristão, tua mulher é cristã. Automaticamente vocês vão se entender, né? Porque ambos estão seguindo o mesmo Deus. Olha, presta atenção que eu vou falar. Se você não ouviu a mensagem toda direito, se você ouvir isso que eu vou falar, você vai se dar bem. Pode parecer loucura o que eu vou falar, mas o sofrimento é a cereja do bolo. O sofrimento é uma dádiva. Eu sempre falo isso. O sofrimento é uma dádiva de Deus. Claro que eu não gosto de sofrer, não estou falando que eu gosto de sofrer, né? Porque quando começamos a sofrer, a gente começa a se mexer, né? Mas se a gente conseguir suportar esse sofrimento, lá na frente a gente vai agradecer. Vai agradecer muito mais do que se Deus der com facilidade. Então, se hoje você está passando esse sofrimento, só suporta. Lá na frente, você vai entender e você vai agradecer. E ouça isso que eu vou dizer também, né? A comunicação entre o casal tem que estar firmada em Cristo, tem que estar alinhada com o céu. No momento em que Cristo deixa de ser a base, a comunicação entre o casal vai ficar comprometida. No momento em que Deus deixa de ser o centro do casal, a comunicação vai ficar comprometida. Não vão chegar ao acordo. Não vai ouvir um ao outro, vai falhar. O que você falou? Repete que eu não entendi. A comunicação vai ficar interrompida, né? Isso é um fato. Então, comece você agora se comunicando com Deus enquanto você está separado. Crie uma conexão entre você e o teu Deus para que você possa ter sabedoria para passar o que está passando. Porque senão você pode desistir. Você pode cair, enfraquecer, ser alvo das ciladas de Satanás. Então fique firme no Senhor. Espere com paciência nele, que certamente ele vai vir. E continue firme, continue lutando, continue buscando pela sua família. Não desiste não. Não desiste não. Não importa se você não está tendo valor, se o teu marido, tua mulher não está te dando valor, você está fazendo a sua parte, até que Deus te fale ao contrário. Enquanto Deus não falar para você desistir, não desista. Continue firme, continue buscando, orando, continue profetizando no mundo espiritual. Estou lutando por você. Que Deus abençoe vocês. E não se esqueça de deixar teu like, hein? 2.000 likes em 24 horas. Eu postarei mais mensagens para te ajudar. Fiquem na paz. Deus abençoe.